Aqui eu tenho uma variável coordenada, que será essa UL vitrine, li env child. Aqui eu vou usar um seletor CSS mais i, para que eu possa especificar cada item de lista que está sendo usado, ponto attr, que é um método jQuery responsável por capturar alguma informação dessas presentes na tag, como por exemplo aqui o ID, ponto split, que ele vai transformar essa variável numa array, separando cada elemento por meio desse tracinho. Sim, este tracinho. E como vamos transformar isso via CSS, nós vamos fazer o seguinte. Aqui eu vou copiar e colar essa pequena estrutura, que ela será utilizada várias vezes. Ponto .css. E aqui top, que é a coordenada vertical dela, será core 1. Lembre-se que isso aqui é um array, mais pixels, porque eu preciso passar isso como float. Como float não, como string. Left 2 mais aqui eu encerro. E olha só, aqui eu tenho só esse aqui visível, porque os outros já foram para baixo, mas sim, conseguimos posicionar tudo do jeito que queremos. Quando começarmos a movê-lo, vocês verão que sim, deu certo. E agora nós vamos colocar aquelas bolinhas. Como nós faremos isso? Mais uma vez, chamaremos cada uma dessas LIs e nós vamos colocar dentro dela, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos utilizar um método chamado wrapInner, que eu já mostro o que essa função faz. Div class agenda ponto. Por que eu dou esses pontos? Porque aqui eu estou concatenando vários métodos. E esse prepend também. img source img barra bullet.png. Vejamos. Sim. Agora vamos explicar o que cada um desses métodos fez. Nesse wrapInner, ele pega tudo que ele tem dentro de uma tag. Por exemplo, aqui temos esse texto. Ele pega esse texto, encapsula dentro de outra tag que eu posso especificar. Aqui ele pegou esse texto aqui, base principal, e encapsulou dentro de uma div chamado div legenda, div class legenda. Vamos ver aqui no inspetor. Window UL. Ela não estava aqui presente no início, mas veja, agora eu tenho div class legenda com aquele texto. E o que aquele prepend fez? Ele anexa qualquer coisa que eu quiser, posição de início após esse li. Aqui eu coloquei a imagem. Image source, aquele bullet. Agora está começando a ficar parecido com aquilo que vocês viram. Por último, agora vocês devem ter reparado que aqui, no nosso que já está funcionando, as divs legendas não aparecem. E só aparecem quando eu passo o mouse por cima. Por isso nós vamos reduzir a opacidade delas, que aqui elas aparecem, quer dizer, na verdade elas não aparecem porque estão transparentes. Nós vemos aqui window
tem li de ponto legenda. Aqui a gente vai declarar ela também como position absolute. Nós vamos quebrá-la do fluxo. White space free, para evitar que cada frase dessas tenha uma quebra. E nós daremos a posicionamento delas. Top 0 pixels, left 35 pixels. Daremos negrito. Deixaremos todo o texto dela em maiúsculas, em uppercase. Opacity eu coloco 0. De fundo eu coloco uma cor, um cinza bem escuro. A cor da fonte será branco. Aqui ela terá borda. Border 1 pixel. E agora vamos começar a brincar com o CSS3, com uma propriedade chamada Border Radius, que ela arredonda a borda de qualquer elemento que eu tenha. E aqui nós utilizaremos outra, que é a Box Shadow, que ela, como o próprio nome diz, ela dará uma sombra para essa caixa. Que aqui as coordenadas são a sombra na coordenada X, na coordenada Y, o tamanho da sombra e a cor. Como essa Box Shadow ainda não foi devidamente implementada por todos os browsers, aqui nós precisaremos ainda colocar iniciais de cada método de renderização. Do WebKit, do Safari e do Chrome, e o Moz, que é do Firefox. Infelizmente não podemos ver tudo isso ainda porque jogamos Opacity para 0. E a ideia é que ele fique assim depois. E que nós vamos completar com a última declaração que nós faremos, que é a respeito daquela imagem reduzida. Window, ato falho. Deixaremos ela como display block, porque ela aparecerá sempre. Position absolute top 0. Aqui eu preciso deixar 0 pixels. Left 0 pixels. E o z-index, como ele estará numa camada inferior, 1. Nós voltamos a esconder isso aqui. E a ideia é que ela fique assim. Agora que nós já temos toda a nossa caixa montada, a ideia agora é dar a animação à nossa vitrine. Nós vamos começar a brincar aqui com essa função mover objeto, que a primeira ideia é que nós tenhamos 3 métodos principais aplicados àquela div. Aqui nós teremos a div window, que ela terá 3 métodos principais. Uma para quando o mouse entrar, mouse enter function. Outra que será quando o mouse se mover dentro daquela caixa. E outra, sim, nós podemos concatenar tudo dessa maneira para quando o mouse deixar a caixa. E por fim, eu encerro minha função aqui. Quando o mouse se mover dentro dela. Por enquanto nós vamos deixar tudo aqui. Return false.
return false. E quando ele se mover, eu quero que ele capture a posição que o meu mouse tem aqui e transfira isso na posição daquela caixa maior. Tem var core, como eu declaro que var, essa variável aqui, ela passa a ser uma variável local, eu posso repeti-la novamente. Aqui, coordenada horizontal aqui eu vou precisar passar uma variável page x menos isso. E a coordenada vertical é c.page y menos this ponto offset right na top. Para fins de testarmos para ver se está funcionando, console.log core.ver console.log core. Inspecionar elemento. Por algum motivo. Opa! Está funcionando. Vocês estão vendo que eu estou movendo o mouse. E o meu console.log está aqui frenético, registrando a posição em que meu mouse está. E quando eu saio, ele para. Nós, por enquanto, vamos deixar esse console.log aberto, por enquanto ativo. E nós vamos começar a fazer as transformações via CSS. Lembre-se que o que nós queremos mover é a UL que está dentro dessa div window, que é a UL vitrine. This, que esse this ele se refere a essa div window que eu chamei no início do método, .children, que é um método responsável para especificar algum elemento dentro do anterior. .css. Aqui. Top. Isso aqui agora vai ser uma função matemática, depois eu explico isso melhor via texto, mas ela será mais ou menos assim. Vezes mais pixels para eu forçar isso a ser passado como um string. E aqui eu só substituo por coordenada horizontal e largura. Como vê, não temos nenhuma mudança, mas vamos ver onde nós escondemos. Aqui. Nós podemos, por enquanto, comentar isto para que ela apareça. E agora sim, ela captura a informação de onde o mouse está e transforma isso em movimento. Eu posso usar esse mesmo princípio para outras coisas. Eu posso capturar o movimento de qualquer elemento, transferir para esse. Eu posso fazer outras coisas. Vocês já devem ter visto isso em alguma outra loja, talvez de alguma outra maneira parecida, não exatamente dessa. Mas esse aqui
é o princípio básico da captura de movimento. O mouse move, passando essa pequena coordenada C, essa pequena variável, que será responsável por capturar um movimento na tela. E agora nós vamos fazer aquela caixa aparecer quando o mouse entrar. Nós vamos voltar a ocultá-la. Não aparece mais e o meu console está louco. E aqui, quando o mouse entrar, nós teremos aqui this.children .stop, que é um método responsável por parar qualquer animação que esteja em execução. Vamos copiar isso aqui e colar, porque será bem recorrente. .show, que agora eu anulo o efeito desse hide. E já concateno outra que é animate, que ele é responsável por produzir animações via CSS. Opacity igual a 1. E aqui eu especifico o tempo que eu quero que dure essa animação. Quando eu entro o mouse, ele aparece num efeito bonitinho. Só que quando ele sai, ele ainda não faz nada. Eu preciso sempre reverter todas as transformações que são feitas. E aqui no mouse leave, eu tiro o return false. Aqui eu faço o stop. Aqui eu não preciso do show. E o animate, opacity 0. E agora, quando ele some de vez. Agora nós fazemos as nossas features de cada produto aparecerem quando eu passar o mouse. Como eu faço isso? Com o mesmo princípio que eu utilizei para fazer esses fadings quando o mouse entra e quando o mouse sai. Só que agora aplicado em cada LI, em cada imagem. Aí eu venho o L PT, LI, img, ponto mouse enter, function. Aí toda vez que eu quero me referir ao elemento que eu já estou mudando, eu posso usar this em cifrão, ponto parent, li, porque eu quero atingir não o li, eu quero atingir o children, div.legenda, ponto stop, para que eu possa parar tudo que está sendo feito, que eu vou copiar e colar, porque eu vou usar isso com certa recorrência. E novamente, uso o método animate. Opacity 1. E o tempo 500. Esse tempo ele é especificado em milissegundos. E como eu tenho a função mouse enter, eu já posso concatenar de cara a mouse leave, que é quando o mouse deixa o elemento. É que eu posso simplesmente copiar e colar. Veja, agora está funcionando. Eu tenho minha vitrine com o produto normal. Quando eu passo o mouse, ele exibe a foto ampliada. E cada feature dessas
cada recurso do produto aparece dentro de uma bolinha e quando o usuário passa o mouse, ele prontamente aparece e vê que recurso especial aquele. É uma adição de interatividade ao site bem interessante e com isso a gente encerra esse tutorial porque já chegamos onde nós queríamos. Nós queríamos fazer duas coisas. Uma delas é comprovar que eu escrevo muito melhor do que eu falo, que é muito presente nesse vídeo a magia da edição. E outra que é passar esses pequenos conceitos de jQuery, de CSS, para que você possa aprender e não somente isso, possa melhorar, possa fazer coisas muito melhores, possa aprofundar mais no estudo. E bem, é isso, espero que vocês tenham gostado e aproveitem bastante. Até mais!